Olá, boa tarde, bem-vindo à Economia Brasileira, aula 3. Hoje, uma análise comparativa da evolução do direito de propriedade de terra no Brasil e nos Estados Unidos. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Eu já estou gravando, só para vocês saberem. E vamos dar uma olhada aqui no programa para ver onde é que a gente está. Então tá, aqui está o programa. Os slides dessa aula já estão no Google Drive. Eu já setei as percentagens aqui. Então, agora, essencialmente, cada pessoa tem 4 notas. Você tem uma nota da prova, uma nota da sua apresentação, quer ela seja uma apresentação normal ou egg timer. E você tem uma nota dos comentários. Eu já recebi vários comentários na aula passada e vários nessa aula aqui. Então, isso já tá funcionando bem. E ainda você dá aí 10% do debate. Então, tá. Deixa eu sair aqui. Estou admitindo todo mundo que está chegando ainda aqui. Tá. Não, esqueci que bom, eu ia lá no programa, mostrar lá no programa. A aula que vem é a aula do Teorema de Coase. E no Teorema de Coase, então, temos o artigo do Ronald Coase, de 1960, The Problem of Social Cost, um dos artigos mais citados em toda a história da economia. Mas ele é um artigo meio estranho de ler, porque ele é quase como um artigo de direito, ele tem notas de rodapé, que são 75% da página. Às vezes não é o melhor jeito só lendo aquilo ali. Então, eu botei, pensando bem, eu vou voltar lá assim. Eu botei, tem o capítulo 3 do meu livro, deixa eu mostrar aqui, peraí. Então, eu estou disponibilizando esse livro aqui para vocês. Deixa a câmera... É um livro sobre a economia das instituições, nova economia das instituições. A gente não chama mais disso, a gente chama de... A própria Sociedade Internacional de Nova Economia das Instituições não chama mais isso. Eles mudaram o nome há 5 anos atrás e chamam agora de Organizational and Institutional Economics. E por quê? É aquilo que eu falei, porque essa guerra já foi ganha. Todo mundo é um economista institucional hoje em dia. Então, não faz mais sentido. A mesma coisa que você dizer, nós somos pessoas com narizes. Sim, todo mundo tem nariz, então não faz sentido chamar pessoas de nariz. Bom, aí eu botei disponível para vocês lá um PDF do livro. Então, deixa eu mostrar, tá aqui. Então, tá aqui. Repara que o Teorema de Coase é o único que eu não pus esse título aqui, o que impede que a eficiência esteja restabelecida. Porque o Teorema de Coase é justamente, eu quero realçar a ideia de que justamente a mensagem do Teorema de Coase é que existem coisas que impedem. Ele assim, é o que realçou isso primeiro, e essa é a interpretação correta do Teorema de Coase. E não... Deixa eu admitir quem chegou aqui. E não a interpretação que muita gente tem, que o Teorema de Coase diz que o governo não precisa fazer nada porque as pessoas podem negociar entre si. Essa interpretação que eu acabei de falar, às vezes ela vale, quando realmente não tem custos de transação e direitos de propriedade são bem definidos.
mas raramente esse é o caso. Isso se aplica tão pouco às coisas que não é o ponto. E eu vou fazer questão de botar um vídeo do Ronald Coase falando isso na próxima aula, porque você pode não acreditar se só eu falar. Tá, então, onde é que está? Está aqui, ó. Está aqui no PDF aqui. Deixa eu abrir aqui. O Institutional Organization Analysis é de 2018. Isso pode ver. Eu, inclusive, tenho umas cópias desse aqui. No final da disciplina, eu vou, sei lá, sortear uma cópia ou duas entre os alunos. Porque eu tenho algumas aqui. Não faz sentido ficar mofando na minha prateleira. Então, é isso aqui que eu queria me lembrar. Originalmente, no programa, se você imprimiu, ele vai dizer assim, Teorema de Coase, leia o capítulo 2. Não, leia o capítulo 3. Mas estava errado, é o capítulo 2. Então, o Teorema de Coase vai estar no capítulo 2 e custos de transação, a gente vai ler o capítulo 3. Embora os dois capítulos tratam das duas coisas. Custo de transação é a parte integral do Teorema de Coase, então as coisas não são separáveis. Tá. Vou sair daqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou esquecendo alguma coisa? Professor, só uma dúvida rápida. Pelo que o senhor falou, então, a primeira apresentação vai ser terça que vem, né? Sim. Porque vai ser no custo de transação e tem aquele artigo do pessoal do Banco Central do Brasil, né? É você? Isso, isso. É porque vai ser eu e o Thiago que vai apresentar. Aí vai para terça Ótimo. que vem, só confirmando. Tá, Obrigado. então aí ótimo. Então já fica marcado. A gente pode fazer assim. Bom, depois a gente vê. Ainda não está claro para mim. Às vezes a apresentação é logo vocês no começo, às vezes é no final, porque às vezes vale a pena eu apresentar os conceitos primeiro e depois, ou às vezes no meio. Então, em todo caso, o jeito é estar pronto, prepara os slides e planeja assim uns 20 minutos mais ou menos de apresentação. Aí Tá os joia, tá joia. debatedores têm. Eu botei mais uma coluna para debatedor ali. Então, se não tem mais espaço no debatedor, você pode ser. Não tem problema, inclusive é bom que tenha 2 debatedores nas apresentações mais longas. Nos egg timers, vamos deixar só uma pessoa. Nos 20 minutos está incluso o tempo do debatedor ou é 20 minutos para a gente apresentar, fora o debatedor depois? 20 minutos só para vocês. E aí, o debatedor vai levar uns 3, 4, 5 minutos, e aí 5 minutos para outras pessoas fazerem comentários, e com isso meia hora mais ou menos cada apresentação. Que é basicamente o que seria uma apresentação numa conferência hoje em dia. Varia as conferências, mas é mais ou menos isso, de 15 a 20 minutos, mais uns 5 a 10 minutos de debate. Então, é o que, se você for entrar na academia ou não, é o que você vai encontrar para o futuro. Professor, na mesma linha da pergunta do Alan, o tópico 5 deve ser na quinta-feira que vem? Qual é o tópico 5? Instituições. Daí começa, sim, na quinta, mas instituições vai ser várias aulas, né? Vai ser umas 3, talvez até 4 aulas. Mas vai ser mais, porque instituições vai ter todo o pedaço de Acemoglu e Robinson também. Então, provavelmente, na primeira aula de instituições, não vai ter nenhuma apresentação. Provavelmente. Pode ficar mais perto, a gente vê. Então, não necessariamente será naquele dia. E, rapidamente, o que vai acontecer, eu acho que logo a gente vai chegar num ponto em que a maioria das aulas vai ter uma apresentação. Não sempre, mas nesse começo não tem tantos, mas depois vai chegar nesse ponto. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Então esse aqui é uma extensão, a gente ainda está no tema de direitos de propriedade, e no começo eu pensei, vamos botar isso aqui rápido na outra aula, mas achei melhor fazer uma aula inteira. Ele é uma aplicação, de certa forma, do modelo do Demsetz,
uma aplicação interessante. Um caso que meio que confirma o caso do Dempsey e um caso que não confirma. Isso aqui, a origem disso, esse é o primeiro capítulo da minha dissertação. Minha dissertação feita lá, defendida em 95, lá na Universidade de Illinois, foi sobre direitos de propriedade de terra. E o primeiro capítulo é um capítulo histórico. Então, era isso aqui. Eu vou falar um pouquinho da literatura que veio depois. E, eventualmente, eu publiquei uma versão bem mais curta nessa História Econômica, História de Empresas. Se alguém tiver interesse, o da dissertação tem muito detalhe, realmente bastante detalhe. É interessante isso, porque eu sempre, na época, eu não sei, eu mencionei já que, naquela época, e até mais ou menos 2005, quando começou a mudar, o que valia em economia eram modelos matemáticos. Então, a minha dissertação tinha esse capítulo histórico, é isso, está vendo, é histórico, é só narrativa. O segundo capítulo era um capítulo sobre reforma agrária no Brasil e tinha economia política, e era uma regressão, tinha dados sobre a votação da reforma agrária na Constituinte. Então, um histórico, um empírico, e o terceiro capítulo era um capítulo matemático, que tinha um modelo de otimização dinâmica. Uma coisa que quase não se vê, mas otimização dinâmica. Como é que você faz uma otimização dinâmica na Amazônia, do uso da terra? Cada período, o dono da terra tem que decidir quanto desmatar, e enquanto que isso tem uma externalidade para o resto da população. E eu, na época, me envergonhava desse capítulo aqui. A gente, assim, vocês vão ver, vocês também vão ser assim, eu me envergonhava disso aqui, porque disse, puxa, isso aqui não tem modelo. Esse pedaço é só histórico, é só narrativa, não tem modelo. E quando alguém perguntava sobre o que era a minha dissertação, eu falava para eles, minha dissertação é otimização dinâmica. Tem o Hamiltoniano, e naquela época que isso era uma coisa assim, impressionava um pouco mais. E aí você vê como é que são as coisas. Esse capítulo aqui eu tenho usado, quando eu dava FEB, eu usava sempre 2 aulas de FEB, apresentava economia brasileira, já apresentei várias vezes em outro lugar, e o capítulo lá da otimização dinâmica nunca mais apareceu. Então, é engraçado isso, que você põe mais fé em uma coisa do que outra, pelos motivos absolutamente infantis, é claro, que não devia importar qual é a técnica, o que você acha que impressiona mais ou menos as pessoas, não devia ser o que é importante. Tá. Eu recebi a mensagem aqui depois. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é isso aqui. Essa ideia de comparar Brasil e Estados Unidos, todo mundo já fez isso. Tem até alguém que escreveu, começou assim, o Luiz Guilherme Razes, começou o comentário dele assim, é sempre recorrente a comparação entre Brasil e Estados Unidos através da distinção entre colônia de povoamento e de exploração. E é verdade. Aqui estão alguns que já fizeram isso. Caio Prado Júnior já devem ter ouvido falar. Mais marxista. Esse aqui é muito interessante, o Viana Mughi, bandeirantes e pioneiros. Sabe? Bandeirantes é o Borba Gato, né? A estátua lá. E pioneiros são os Pilgrims, é isso que eu estou falando. Então, bandeirantes brasileiros, Pilgrims americanos. E a comparação, os dois enfrentaram problemas muito similares, mesma época, abundância de terras, escassez de mão de obra, uma busca por ouro ou metais preciosos de preferência, mas nenhum dos dois encontrou. E aí, como é que lida com isso? Claro que diferenças climáticas, geográficas, sociais, políticas, etc. Mas por que um deu tão certo no sentido de PIB per capita, se vocês quiserem, para não ficar polêmico? Um deu tão certo, pelo menos nesse sentido de PIB per capita alto, e o outro não deu. E a comparação é essa. O Viana Mughi, inclusive, ele tem umas coisas muito interessantes. Ele fala assim, ele compara assim, nos Estados Unidos, os rios são horizontais, da costa para dentro, então ficava fácil adentrar o território. No Brasil, não, os rios são verticais, ainda tem um paredão em boa parte impedindo. Esse tipo, ele menciona passarinhos
e várias outras coisas. Então, bem interessante. E o Celso Furtado, no livro clássico dele, tem lá no capítulo 5 uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. Então, todo mundo já fez isso. A sua avó já falou sobre isso. Na escola, no primeiro grau, falaram sobre isso. Brasil e Estados Unidos, é a comparação mais óbvia. Então, todo mundo já fez. Então, por que eu vou fazer de novo? Qual é a história aqui? Eu vou fazer de novo porque é do ponto de vista de direitos de propriedade. E olhando um pouco os detalhes que talvez outros desses não olharam. Esse é um trabalho, inclusive, acho que no ano passado, na disciplina retrasada, quando eu dei antes, a gente até leu esse paper, mas aqui a ideia, essa ideia de colônia de povoamento versus colônia de exploração, né, você aprendeu isso no colégio, provavelmente, e todo mundo tem, sabe? Pergunta para sua avó, quando você sai da aula, avó, e fala isso, ela vai, sim, ela vai explicar para você essa lógica da colônia de povoamento e colônia de exploração, e é certo, não tem nada errado com isso, mas mas a questão não é por que essa não é a explicação, essa já é a consequência, né? O que a gente quer saber. Quando as pessoas falam isso, elas estão meio que dizendo, é uma explicação cultural, acho que estão dizendo, porque os ingleses culturalmente eram superiores e eles optaram por fazer um bom tipo de colonização, então os portugueses são inferiores e fizeram um mau tipo de colonização. Seria alguma coisa isso. A gente quer saber por quê, né? A gente não, esse debate todo que veio depois. Então, aqui esse paper do Leonardo Monasteri, do Philip Earle é da Católica, é muito interessante que eles fazem uma genealogia dessa ideia. Isso já estava em Adam Smith, já estava em vários outros, e mais recentemente Engerman e Sokoloff, que nós vamos ler, e depois Acemoglu, Johnson e Robinson popularizaram essa ideia com o paper que eu vou mencionar aqui daqui a pouco. Então, esse aqui já está... tá aqui. Esse aqui é o livro do Engerman e Sokoloff. Engerman é esse grande historiador econômico, os dois são, mas o Engerman que trabalhou com o fogo. Então, tem muito trabalho com o fogo, que é o prêmio Nobel da cliometria da história econômica quantificada. E esse livro, para mim, o trabalho do Engerman e Sokoloff é o grande trabalho nessa área. A minha tese, inclusive, é anterior a eles. E pelo qual eu não quero dizer que eu já estava fazendo Engerman e Sokoloff antes mesmo deles terem a ideia. Como eu falei, essa ideia, todo mundo já escreveu sobre isso, e essas ideias estavam no ar, porque essa é uma época que estavam começando a se questionar sobre instituições. A resposta a essa pergunta de por que Estados Unidos, por que alguns países, algumas colônias tiveram performance diferente de outras colônias, já teve todo tipo de resposta para isso, desde geografia, desde cultura, desde sorte, desde outras coisas. Mas era nessa época, na década de 90, com o Douglas North, que estava vindo a resposta ia ser instituições. Deixa eu fechar a janela aqui, que tem um caminhão apareceu aqui. E a beleza do texto do Engerman e Sokoloff, e é por isso que nós vamos ler, é que eles pegam o mecanismo pelo qual acontecem essas coisas. Tá? Professor Bertelli. Diga. Perdão, desculpe interrompê-lo, peço sinceras desculpas. É mais para alertá-lo. Parece que algum dos colegas está com o microfone aberto, está dando uma microfonia muito grande na sua fala. Tá bom, eu acho que eu tenho como... ouvir. Eu acho que eu tenho como mutar ele, espera aí. Tem um botão aqui que eu... Onde é que é? Mute all. Nós já... Pronto. Bom, eu não estou mutado, né? Vocês estão ouvindo? Então, agora ficou tão quieto que eu estou até estranhando, tá? Não, mas está tudo certo, agora está tudo certo. Agora ficou bom. Então, é isso. O Engerman e Sokoloff, eles têm o mecanismo pelo qual o que você começou fazendo
em várias áreas de política de imigração, política educacional, política de quem pode abrir negócio, política nas leis de votação, de participação, todas elas, como é que elas se perpetuam ao longo do tempo. E eles não tiveram tanto impacto assim, mas eles tiveram impacto indireto ao inspirar a Acemoglu Johnson Robinson. Então, esse paper do Acemoglu Johnson Robinson aqui, esse trabalho teve um impacto muito, muito grande. 2001, vocês já devem conhecer esse trabalho, já devem ter ouvido falar, mas não só... Eu acredito a esse trabalho, pelo menos duas coisas que mudaram o jeito que a economia é feita. Uma coisa que eles fizeram, esse trabalho tornou sexy e respeitável fazer história econômica. Que não era, antes havia um preconceito muito grande entre economistas, aquele que eu falei que eu meio que tinha vergonha do primeiro capítulo da minha tese. Por que você está fazendo história econômica? Já está fazendo modelos matemáticos aqui. Então, eles tornaram sexy, porque aí muita gente falou assim, puxa, mas se o Acemoglu e Robinson estão fazendo história econômica, e a sacada dos mosquitos e da mortalidade e malária, então, a partir dali, todo mundo começou a fazer. E hoje, história econômica é considerada uma coisa incrivelmente sexy. Nathan Nunn e Melissa Dell, que a gente vai ler, todo esse pessoal, todo mundo faz história econômica hoje. E eu acredito a esse trabalho. Não é que ninguém fazia história econômica, um monte de gente fazia. Mas o core da profissão ainda não achava tão respeitável. E a segunda coisa que esse trabalho fez, esse trabalho... De novo, não é que ele introduziu, mas ele popularizou variáveis instrumentais. Antes, ninguém fazia variáveis instrumentais, não havia essa preocupação com inferência causal, em dizer causalidade, que é o que a gente chama da revolução de credibilidade, né? Uma coisa que veio acontecer ao longo dos anos 2000 e que hoje impera, hoje é rei em economia. É o que se faz hoje em dia, é a inferência causal. E esse trabalho, o primeiro que fazia... Eu me lembro que eu tinha aprendido variáveis instrumentais na aula de econometria, mas ninguém não usava, porque ninguém... Não tinha nenhuma ideia. A única ideia que as pessoas falavam era chuva. Chuva, você está fazendo oferta e demanda de maçãs ou laranjas, aí quantidade é endógeno com preço. Como é que você resolve isso? Você faz um modelo estrutural e usa variáveis instrumentais. Mas aí eles vieram com essa sacada de... Qual que é o problema? O que eles estão dizendo? Eu botei até do texto deles aqui. Eles têm uma medida de instituições. Essa é outra coisa que eles fizeram. Eles tornaram sexy não só a história econômica, como instituições. Então, eles têm uma medida de qualidade das instituições hoje, que é um índice que bancos usam para dizer se um investidor tem proteções contra o governo de ser expropriado. Então, você vê, Singapura, Canadá, Austrália, Nova Zelândia tem boas instituições, Zaire, Haiti, Sudão e Malawi tem más instituições. O Brasil está mais ou menos aqui no 8, mais ou menos. Então, mas essa regressão aqui, se vocês fizerem a OLS, que PIB per capita, instituições prevendo, explicando PIB per capita, ela tem problemas de endogenia, né? Porque talvez países ricos que desenvolvem boas instituições. Então, eles vieram com uma variável instrumental, e esse é um negócio que surpreendeu todo mundo, mortalidade, essencialmente uma medida, em termos de Caio Prado Júnior, uma medida de o quão povoamento é a sua colonização e o quão exploração é. Então, se tem malária, se tem mosquito, se é inóspito, esse tipo de coisa, você vai explorar, em vez de trazer a sua família. Então, usando isso como instrumento, daí eles explicavam as instituições hoje sendo randomizadas por essas características pelo mosquito. O mosquito, 500 anos atrás, está randomizando o tipo de instituições e aí entra Engerman e Sokolov, que os colonizadores optam de colocar o tipo, não é cultura, não é preferência, na verdade as condições locais que ditam o tipo de colonização que eles fazem. Isso determina as instituições 500 anos atrás, elas persistem até hoje,
A gente vai ter uma sessão só sobre essa persistência, e é aqui que nasce essa literatura de persistência, com Engelman, Sokoloff e Asimov Robinson, ou renasce, né? Que se populariza. E daí, aí sim você pode pegar instituições previstas e faz um mínimos quadrados de 2 estágios. Então, é o que eles fizeram, e isso teve um impacto muito grande. O resultado está aqui, eles estão mostrando que aqui o primeiro mosquitos determinam instituições, aí pega as instituições previstas e usa no segundo estágio para prever PIB per capita, e mostram que sim, instituições em várias especificações aqui têm um impacto positivo sobre o crescimento. Então, e aí aqui eu botei só de curiosidade, isso aqui que eu estava olhando lá, o paper. Essa é outra coisa que esse paper meio que inaugurou. Inaugurou não, porque outras pessoas talvez já fizeram, uma coisa que você vê muito hoje. Hoje em dia você vê assim um paper, você faz o download do paper, o paper tem 88 páginas. Você diz, meu Deus, 88 páginas, como é que vai ser? Aí você olha e diz, não, mas no paper só tem 25, tudo bem. O que é todo o resto? Todo o resto são esses testes de robustez, né? O resultado deles está aqui. Então, você vê, entende o que aconteceu, o resultado está aqui, mas aí tem a mesma regressão, só que agora com controles adicionais. Agora vamos botar PIB per capita em log, agora vamos fazer further robustness tests, vamos fazer um teste de sobre-identificação, outro, e isso a literatura está assim também hoje. Eu estou meio rindo falando isso, não estou dizendo que isso é errado, isso aqui é ótimo, ciência tem que ser assim, né? Ciência, a gente contesta, a gente vê um resultado e está correto, que todo mundo pensa, mas será que você é robusto a isso? E se mudar tal coisa? Só que é um pouquinho engraçado, né? Você vai para qualquer conferência, em parte as pessoas fazem isso, às vezes tem sempre pela razão certa. A razão certa seria dizer, eu quero mostrar que o resultado é robusto, porque ciência se faz assim. E uma justificativa que eu vejo muito para esse tipo de coisa, as pessoas dizendo assim, você vai submeter esse trabalho, você sabe que os pareceristas vão vasculhar de tudo quanto é jeito para achar uma crítica ao seu resultado. Se for variáveis instrumentais, então é o pior de todos. Eles vão criticar a sua variável instrumental. Então, o que você faz? Preemptivamente, você já põe 38 tabelas adicionais, botando as 38 coisas que você consegue imaginar que eles vão criticar. Aí, quando eles criticarem, eles dizem, não, veja na tabela 27C/2, porque lá eu fiz exatamente isso que está falando e meu resultado é robusto. E aí, quando chega nesse ponto, sei lá, fica um pouquinho demais. E outra coisa, ainda seguindo o que esse trabalho inaugurou, esse trabalho teve um impacto muito grande, inaugurou um monte de coisa, mas ele também foi muito criticado, justamente por ter tido tanto sucesso, né? Quando você tem tanto sucesso, você está sob escrutínio de várias outras coisas. E aqui, esse é um indivíduo ele estava em Illinois uma época, e ele foi lá, pegou os dados e foi replicar. E isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum. Inclusive, hoje os periódicos exigem que você submeta os dados, um apêndice suplementar e tudo. Isso é ótimo, isso é muito bom. E aí muita gente vai lá e vai tentar fazer. Isso é bom que tira fraude, acha erros também, né? E nesse caso, o que ele fez foi o seguinte, o David Albuí, ele achou que faltou muitos dados dos 64 países que eles fizeram a regressão, muitos não tinham dados de mortalidade. Eles usaram muito assim, dado de mortalidade de padres e mortalidade de soldados, que é o que se registrava, né? Pessoas normais morrendo, não tinha nenhum censo lá registrando. E aí o que eles fizeram? Quando falta dado, às vezes tem que fazer uma imputação de alguma forma. E a imputação foi dizer, a gente não tem o dado do Paraguai, vamos usar do Uruguai, que o Uruguai é perto do Paraguai. E aqui no abstract tem uma acusação um pouquinho mais forte. Cadê? Às vezes, essas imputações eram combinadas de uma maneira que favorecia a sua hipótese. Isso já é pesado. Porque, às vezes, porque se você chegar e falar assim, eles tiveram que fazer imputação, claro, isso acontece, e
e a imputação, às vezes, mudou o resultado, mas aqui não, está dizendo que a imputação, se tinha a opção A e B, você usou a B, porque a B favoreceu a hipótese. Então, já pegou um pouquinho mais. Eu sei que depois disso, Asimov e Robinson já responderam, e depois teve réplica e tréplica, e essas coisas, não sei onde está isso hoje em dia, mas o ponto final aqui é que a relação entre mortalidade e expropriação, instituições, becomes unreliable with infinite confidence intervals. Então, isso é um outro problema que é muito comum hoje, que ninguém acredita mais nos seus resultados, ninguém acredita em resultados. Eu vejo variáveis instrumentais, se tem uma conferência, alguém apresentando o paper com variáveis instrumentais, ninguém vai discutir a pergunta, ninguém vai discutir as implicações e todo o resto, todo mundo vai discutir a variável instrumental e por que ela não é uma boa história. Então, de novo, isso às vezes fica meio cansativo. Bom, seguindo com a revisão de literatura, no Brasil, várias pessoas já fizeram trabalhos nessa mesma linha. Esse Naritomi, Soares e Assunção é um bem importante, nós vamos ver ele, alguém vai apresentar ele. O Naércio Menezes fez um sobre capitanias hereditárias, mas acho que não foi muito convincente, acho que não chegou a ser publicado, foi apresentado na ANPEC, e eu vou argumentar contra capitanias hereditárias como tendo tido algum impacto também. E eu tenho um trabalho com uma aluna de graduação, foi a monografia dela, repetindo Naritomi e Soares com salários, discriminação salarial por raça. Então, o ponto é esse aqui, essa literatura já é bem grande, tanto antes como depois, e finalmente isso aqui é um outro trabalho realçando a diferença entre direito de propriedade de jure e de facto. Isso aqui no Journal of Economic History. Então, vamos lá. Então, um dos primeiros lugares que eu vi esse tipo de análise é esse livro. Esse é um livro muito interessante. Tem na biblioteca da UNB, tem algumas cópias, ele é de 1937, Roberto Simonsen, numa época que não existia economistas no Brasil. Tinha gente que fazia economistas, mas você era um advogado que fazia economista, um engenheiro que faz economia. E ele tinha esse gráfico lá, que eu acho genial esse gráfico aqui, 1937. Então, você veja o que é isso aqui. Isso aqui é exportação de açúcar, começa assim em 1530, mais ou menos. A exportação aumenta, tem o auge do açúcar aqui, que é quando quebra o monopólio brasileiro do açúcar. Aí o Brasil começa a exportar menos açúcar, a linha azul é a taxa de câmbio. Você vê que quando para de entrar divisas, em Portugal, né, para de entrar divisas, porque agora os ingleses estão vendendo açúcar também, então desvaloriza o câmbio. Mas aí vem o ouro aqui embaixo, 1700 descobre-se o ouro no Brasil. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu não sei até que ponto que isso aqui está correto ou não, porque ele não tinha os recursos e a facilidade que hoje em dia existe para fazer isso. Então, pode ter erros muito grandes aqui. Mas você vê que no gráfico dele, o ouro, mesmo no auge do ouro, o Brasil exportava mais em açúcar do que o ouro. O açúcar decadente já nessa época. E só interessante, ficar um pouquinho mais de perto isso aqui. Tá legal essa ideia já em 1937, data visualization acontecendo ali no começo. Então, vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou descrever o argumento aqui, primeiro os Estados Unidos, primeiro o Brasil, e depois a gente fala um pouquinho a respeito aqui. E eu vou tentar não me perder em detalhes, porque se fizer isso, fica muito comprido, e o ponto não é esse. Estou pressupondo que vocês já leram, e vamos só realçar a ideia central. Então, o modelo é o modelo que a gente viu na aula passada, que depois foi criticado por várias pessoas, como ele foi chamado da teoria ingênua de mudança institucional. Ingênua, que é um modelo só do lado da demanda e não olha a oferta de mudança. E essa é a crítica. Vários de vocês que fizeram comentários notaram isso, tanto no comentário da aula passada como desse aqui. Falta política, né? Às vezes tem a pressão para mudar o direito de propriedade, existem alternativas superiores, mas esbarra muitas vezes na política. Quer ver quem é que fez
o comentário, o Luiz Guilherme Haas fez o comentário, Luiz Felipe Silva Araújo, Bernardo Mendes, Cláudia Eirado, Lucas Santos Silva e o Luigi Belê. E mais 2 pessoas ainda fizeram o Ronald Coase, mas isso é para a próxima aula. Então, esse é o modelo, a gente não precisa ver ele aqui de novo, mas a ideia, o que está por trás é isso aqui. E a ideia é essa, então, as condições geram o direito, e sempre tem um direito de propriedade de alguma forma ou outra. Pode ser o default, mesmo quando não tem nenhum direito de propriedade, esse é o direito de propriedade. E aí, escassez muda, preços relativos mudam, e aquele direito de propriedade deixa de dar os incentivos, bons incentivos. Então, tipicamente, teria um jeito de direito de propriedades que alinhariam esses incentivos, seria melhor para todos ou para alguns. E, então, tem pressão, isso que eu chamo da demanda por direito de propriedade. Mas a demanda só requer a oferta. E esse que vai ser o problema, a gente vai ver, vai pegar. E a história que eu vou contar o caso dos Estados Unidos, onde havia um ajuste rápido dos direitos de propriedade. Então, rapidamente, vários tipos de direito de propriedade diferentes convergiram para um direito só, que teve alguns resultados desejáveis. E a gente vai ver que no Brasil isso não aconteceu, e isso vai afetar daí, na linha do Engelman e Sokolow, as instituições, quem é que participa, quem é que tem voz, quem tem poder político, e é isso, ultimamente, que explica a performance dos 2 países. Então, aqui tá o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi descoberto antes do Brasil, mas teve um período sem assentamento, um período grande de busca de fonte da juventude, busca de ouro, sem assentamento de fato. O primeiro assentamento vai ocorrer em 1621, que são aqueles pilgrims chegando lá na Virgínia. Depois a gente vai ver o Brasil. Nesse ínterim, o Brasil já tem uma pungente indústria de açúcar, né? Então, de certa forma, essa colônia americana foi uma colônia ruim, né? Colônia de segunda, comparada com a brasileira, que rapidamente demonstrou, não é tão boa quanto a mexicana e a peruana, que tinha ouro, mas ela, do ponto de vista dos colonizadores, está servindo o propósito. E aí, o experimento interessante aqui é isso, aqui, como a coroa inglesa chegou lá e não tinha ouro, que é o que eles queriam, e também não podiam ganhar dinheiro vendendo a colônia. Outra opção seria, vamos lotear isso aqui e vender, que é o que eles queriam dinheiro. Também não dá para fazer, então, o plano C, qual que é o plano C? Vamos distribuir de graça isso aqui, vamos dar essa terra de graça para as pessoas não estão fazendo fila lutando para conseguir isso aqui. Então, para a gente dar incentivo para eles irem lá, vamos distribuir isso aqui, aí eles vão um processo longo e difícil de várias gerações, vão gerar valor, vão gerar trocas entre si, depois trocas com a metrópole, e aí uma vez, anos e anos, décadas depois que tivesse riqueza sendo gerada, a gente taxa isso. Isso é uma perspectiva muito ruim para um colonizador, né? A perspectiva boa é chegar lá, roubar todo o ouro que tem lá. Isso que seria o ideal, do ponto de vista do colonizador. Então, como é que eles distribuíram essa terra? Eles têm que distribuir do jeito que dá, né? Vamos oferecer, a gente tem que convencer as pessoas a ir. Então, eles fizeram em 13 formas diferentes, eu vou rapidamente mencionar algumas, mas aí vai ter esse processo que essas 13, elas vão competir entre si, e competir pelo quê? Competir por mão de obra, que é o fator escasso. Competir por imigrantes. Então, a ideia é o seguinte, você está lá, nós estamos lá na Geórgia, estamos lá em Pensilvânia, e estão chegando esses imigrantes e estão indo para as outras colônias. E a gente se pergunta, por que estão indo para as outras colônias? Diz, bom, porque a gente inventou uns direitos de propriedades malucos aqui. Não pode deixar de herança, tem que servir no exército, tem que pagar um imposto alto, tem cheio de restrições no direito de propriedade. Então,
os imigrantes, não vou mais ali, eu vou para a colônia, eles chamavam de colônias, mas eram como se fossem estados. Vou para os outros. E aí eles competindo entre si, essa competição levou a direitos de propriedade homogêneos entre as três. Nesse pequeno período de tempo aqui, quando chegou a independência, o direito de propriedade já estava unificado. E é basicamente o direito de propriedade que existe hoje. Terra é uma mercadoria, pode ser comprada e vendida livremente, tem um imposto, mas não é um imposto feudal, não é nada desse tipo, é um imposto normal, e as condições são basicamente muito livres. Que isso é bom do ponto de vista econômico, que isso permite que o recurso terra seja alocado ao seu melhor uso, ou a melhores pessoas, as pessoas capazes de fazer o melhor uso, via o mercado. Né? Se você começa a botar restrição, isso impede disso acontecer. Então, alguém podia chegar e dizer, mas era óbvio que isso acontecesse, tinha que acontecer. Né? Quando a gente olha a história para trás, tudo parece óbvio. Mas não necessariamente, não podia ter ido para outro lado, tem vários exemplos de outros países em que tinha vários tipos de outras restrições e os direitos de propriedade ofereceram empecilhos ao crescimento econômico. Não. Então, eu vou dizer que eu vou chamar disso de uma competição darwiniana institucional, que vai ter, à la Dempsey, mudado os direitos de propriedade. Então, era isso. Eram 13 colônias, algumas assentadas pela coroa, outras eram companhias de colonização que fizeram isso. O negócio deles era justamente isso. Outras eram indivíduos. Então, aqui eu vou quase passar direto aqui. Se você ler no texto, especialmente na dissertação lá, cada um dessas está visto em grande detalhe. Então, Virgínia foi a primeira, e Virgínia foi mais ou menos assim, eles chegaram, isso que você vê nos filmes, aqueles americanos encontram os índios, e a história que contam na escola nos Estados Unidos, é que os povos fraternos se abraçaram e trocaram informações e fizeram um grande banquete de Thanksgiving. Mas, na verdade, não. A ideia, se você lê no Acemoglu e Robinson, Why Nations Fail, Virgínia era o seguinte: nós, colonizadores ingleses, nós gostaríamos de escravizar, porque escravizar dá muito dinheiro, né? Do ponto de vista deles. Eu sei que é totalmente errado, é ruim, mas o ideal seria escravizar. Não dá para escravizar os índios, porque eles tinham dificuldade de fazer isso. Não dá para trazer escravos da África, como o Brasil estava fazendo, porque escravos eram muito caros. Você tinha que ter algo rentável como açúcar para justificar a compra de escravos. Então, vamos escravizar quem? Vamos escravizar pobres ingleses, esse é o jeito. Escravizar pobres ingleses, claro. Só que a gente não pode chamar de escravização, porque quando você tem a sua própria raça, ou gente parecida com você, aí você tem que fazer com subterfúgios. E um pouco o que isso aqui era isso. Era altamente regimentado, os direitos de propriedade eram todos da companhia, e o que aconteceu? Morreu todo mundo. Assim, primeiro inverno, morreu um monte de gente, a produtividade era muito baixa. Por quê? Porque os direitos de propriedade não davam incentivos. Por que alguém vai trabalhar duro se o residual claimant, lembra do residual claimant? Não é ele, são os outros. Então, eventualmente, depois de vários anos, eles foram mudando o direito de propriedade. Então, eles vieram com uma ideia fixa do direito de propriedade, mas devido à colonização e à competição por imigração, eles foram mudando. A Geórgia era da coroa, era meio que um plano era uma colônia que usavam. A Inglaterra tinha um excedente populacional na época, por causa da Revolução Agrícola, então tinha muitos pobres, e isso gerava problemas sociais. A Geórgia era um lugar para colocar essas pessoas, de certa forma, entre outras coisas, proteção contra índios e tudo. Massachusetts tinha todo um jeito de vilarejos, que eu vou mencionar para fazer. O ponto é, direitos de propriedades bem diferentes esses lugares. Maryland e Pensilvânia, a coroa inglesa devia dinheiro a essas duas pessoas, e ela disse, não tenho dinheiro, mas quer ver, em vez de te pagar a dívida, que tal se eu te der uma terra lá no Mundo Novo? Aí eles assim, ixi, mas o que eu vou fazer com
que eu vou fazer lá? Tá louco? É a mesma coisa que eu te oferecer um pedaço de terra lá no fundão da Amazônia hoje em dia. Não. E eles vieram com ideias próprias, com direito de propriedade, eles eram religiosos, aquela ideia que a gente realmente tem de que todo migrante para os Estados Unidos era oprimido religioso, era mais ou menos eles eram Quakers e eles montaram o direito de propriedade do jeito que eles queriam. Nova York seguiu, na época era Nova Amsterdã, né, eu acho, e eles seguiram um método de direito de propriedade holandês, e até hoje tem alguns resquícios lá. E o ponto é, cada um tentou coisas diferentes, né? E aí a gente quer saber como é que isso, tão rapidamente, esse processo de dam sets vai ocorrer, em que esses três reformas diferentes vão evoluir e chegar no método de direito de propriedades que a gente tem hoje. O que cada um queria? Eu não vou gastar muito tempo com isso. A coroa queria ouro, queria renda, para isso que serve colônias. As companhias queriam lucro, essa é a definição delas. Os proprietários tinham razões diversas e idiosincráticas para virem para o mundo novo. E os colonos também. Às vezes vinham forçados, escravos vinham forçados, outros presos vinham forçados, etc. Tá. Aí tem mais 3 coisas aqui. Tem o que eu chamo da dinâmica da colonização. Então, de uma maneira bem curta, a dinâmica da colonização é o seguinte. Dinâmica quer dizer como é que muda ao longo do tempo. A coroa chegou, percebeu que não tinha ouro, metais preciosos. Não adiantava vender a terra, porque a terra não tinha valor. Então, o que ela fez? Ela distribuiu terra para esses vários grupos. E aí, esses grupos, ao longo dos anos, bem por os próximos 50, 60, 100 anos, começaram a gerar valor, geram núcleozinhos, e os núcleozinhos começam a ter divisão de trabalho, a riqueza de Adam Smith, né? Divisão de trabalho e trocas, e aí aquilo começa a gerar um pequeno excedente, aí aquilo atrai mais gente, e aí tem um feedback positivo, assim, aí tem mais especialização ainda, e mais trocas ainda, e aí gera mais riqueza e atrai mais gente. Aí, vários desses centros começam a trocar entre si, uma especialização regional acontecendo, e aí aquilo atrai mais gente, e só pode atrair mais gente porque a Inglaterra tem esse excedente para vir. Então, a gente vai ver que Portugal não tinha passado por essa revolução demográfica ainda. E aí, eventualmente, tem tanta riqueza sendo gerada que a coroa inglesa diz, bom, agora eu vou parar de dar terra de graça, não preciso mais, porque agora as pessoas voluntariamente querem vir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar taxar, de alguma forma, vou taxar aqueles fluxos de renda e vou tomar de volta essas colônias. Aquela terra que eu dei, agora eu vou tomar de volta. Eu acho que está escrito assim, aqui, acho que 7 dessas colônias já tinham sido tomadas de volta. E aí, quando acontece isso, é que vem a independência americana. A independência americana é uma reação contra isso, não é que as pessoas já tinham senso patriótico ali. É que quando você começa a ser taxado, no Brasil também vai ter esse mesmo sentimento com Tiradentes, aquela coisa toda, e aí vem a independência americana. Então, essa é a dinâmica, distribuiu a terra para gerar valor e depois tentou tomar de volta. Esse processo, como é que é esse processo de gerar um mercado de terras? É exatamente isso, é começar a gerar escassez. Talvez, deixa eu botar... Você já viu esses modelos de Van Turing, de economia regional? Davi Ricardo, acho que foi o primeiro. A ideia de rents, que tem economia, é exatamente isso. Vem alguém, sei lá, vem 20 famílias conseguem um pedaço de terra da coroa e eles vêm para cá no meio, põe uma igreja aqui e aí começa a viver aqui. Um se especializa em mel, outro se especializa em carneiros, outro se especializa em batatas, aí começa a trocar entre si, aí começa a chegar mais gente, justamente porque tem alguma coisa que está funcionando ali. E aí começa a se espalhar. Eventualmente, um dia vai chegar alguém aqui e vai dizer, puxa, eu também quero participar disso aqui, isso parece um bom lugar para morar. E ele vem aqui até o meio e diz, puxa, mas eu queria um pedaço de terra. Aí ele diz, não, aqui está tudo tomado, essa terra aqui. Aí ele vai andando para fora até chegar num lugar aqui onde
essa terra aqui não é de ninguém. Ele diz, eu vou pegar essa terra. Mas eu não queria ficar tão longe. Eu vou oferecer de comprar a terra de alguém lá perto do meio. E no momento que ele faz isso, tem um mercado de terra. Aí surgiu um mercado de terra. Terra é escassa. Não é que terra é escassa porque os Estados Unidos é muito grande, mas terra que é esse rent da localização. O preço da terra, Davi Ricardo, é isso. A terra toda tem o mesmo valor, mas terra bem localizada é o mesmo preço da outra, mas tem um rent, tem um prêmio de localização, um prêmio de fertilidade, um prêmio de ter quedas d'água, qualquer coisa assim. É isso que está dando o valor para a terra. E ter um mercado é bom. Eu, quando apresento esse modelo assim em FEB, que é um aluno de graduação, eu falo, e aí surgiu o mercado de terra. E eu anoto, eles ficam chocados, assim, surgiu um mercado, que coisa ruim, mercados são ruins, mercados são malvados, agora as pessoas, o pobre que quiser ter terra vai ter que comprar terra, você está excluindo, você está tendo uma elite que tem terra, outra que não tem. Não, calma, terra é muito bom, mercados são bons, mercados são um mecanismo para alocar bem as coisas. Se vai ter desigualdade, essa desigualdade não vem do mercado, essa desigualdade vem de outras coisas nessa sociedade, como o poder político foi formado. Não é o mercado em si que faz isso, mas é difícil. Falou mercadoria, parece que você está dizendo que é ruim. Então, surgiu esse mercado e isso gera riqueza que vai alocar bem esse recurso e vai gerar uma boa adaptação a isso. Duas instituições que ajudaram muito isso, e eu não vou me deter nelas, mas essa ideia de escravidão temporária, que em inglês a palavra é headrights, é um mecanismo de fazer matching. Qual que é o negócio? Na Inglaterra você tem um excesso populacional, escassez de terra. No Mundo Novo você tem uma escassez de trabalho e abundância de terra. Então tem um matching natural. É só trazer pessoas da Inglaterra para trabalhar nos Estados Unidos. Só que é difícil. É longe, é caro, precisa de adaptação, falta informação. E esse método em que alguém compra o contrato sobre uma família e revende o contrato para outra, funcionou muito bem nos Estados Unidos. E o problema é que em português eles puseram esse nome, escravidão temporária. Então, quando você chama alguma coisa de escravidão, parece que automaticamente é ruim, porque escravidão é ruim, né? E não é um contrato que ajudava a fazer esse matching e, inclusive, dava uma escada para pessoas sem capital, e sem capital humano, e sem capital físico, pudessem se engajar na economia. Então, nos Estados Unidos, isso tem algumas colônias que 75% das pessoas veio, e isso ajudou a distribuir terra, porque quando você saía do contrato, você recebia terra também, em muitos desses contratos. Então, isso fez com que terra fosse parar na mão de famílias. Então, terra estava sendo dividida em fazendas familiares. E essa que é a base que vai ser importante para afetar o tipo de poder político que vai surgir nessa colônia. Uma distribuição igualitária de terra vai levar voz e participação. Se você tem terra, tipicamente você tem voz e participação. E vai ser justamente o que vai faltar no Brasil. Então, isso é os headrights. Outra instituição que funcionou bem foi essa concessão em vilarejos. Muitas vezes, a terra não era concedida individualmente para pessoas, mas você chegava assim e dizia para um grupo, assim, um grupo religioso, 100 famílias, tipo, um líder, está aqui um vilarejo inteiro para vocês lá em Delaware, vocês vão lá, e isso ajudava, isso era muito bom, que vinha um grupo inteiro com toda a sua dinâmica, suas restrições sociais, que ajuda a gerar ordem e enfrentar a dificuldade de uma fronteira agrícola. Então, isso aqui funcionou bem. E aí, a chave que fez isso funcionar bem é o que eu já falei antes, essa competição. Os migrantes votavam com o pé, é um jeito de dizer isso. E eu achei, quando eu estava fazendo a pesquisa disso, assim, uma carta do conselho de uma dessas colônias falando assim, o cara falando assim, hoje eu descobri que tinha 50 famílias suecas que estavam vindo, eu já tinha acertado com eles estavam vindo para a nossa colônia, e eles me escreveram que não vêm mais, porque agora vão para outra, porque nessa outra ofereceram
uma restrição a menos nos direitos de propriedade, uma vantagem a mais, um direito de propriedade mais livre ainda. Então, o cara estava sugerindo lá para o conselho, vamos retirar isso também. Eu sei que a gente acredita nisso, a gente queria fazer do nosso jeito os direitos de propriedade, mas não está dando nessa competição. Então, isso é exatamente competição política, levando nessa direção virtuosa. Tá. Aí, então, basicamente, esse é o caso dos Estados Unidos, e aí eu tive que botar essa seção, porque começava assim, em algum momento alguém diz, poxa, você escreveu uma história bonita aí de competição, instituições resolvendo as coisas, igualdade sendo forçada, toda vez que alguém tenta ser arbitrário, ditatorial, tem forças resolvendo aquilo ali. Mas como é que se explica escravidão americana? Como é que se explica o sul dos Estados Unidos com monocultor, exportador, escravagista, tudo que é ruim no Brasil tinha lá. Então, como é que se explica isso? E aí, essa sessão, basicamente, eu quero explicar por que isso não refuta a história que eu contei antes. Então, tem basicamente duas razões. Uma é que isso é localizado e nem é a parte principal da economia. Isso é uma grande controvérsia que tem hoje. Você deve estar ciente do projeto 1619, que no New York Times botou eu não sei exatamente, não estou muito por dentro quem é que fez, mas tem a proposta é o seguinte, uma reinterpretação da história dos Estados Unidos e a história mundial, da história do capitalismo, dizendo o seguinte, que o capitalismo só veio a existir e só persiste por causa da escravidão. Foi a escravidão que foi o ingrediente essencial que permitiu os Estados Unidos fazer o que fez, e era o algodão, o King Cotton, que chamam, rei algodão, que só podia funcionar com escravidão, por isso todo o capitalismo está tudo baseado na exploração dos escravos africanos. Isso é extremamente controverso, porque, e eu não quero nem entrar nisso, primeiro porque eu não sei o suficiente, eu não cheguei a ler esse negócio, mas eu vi reações de várias pessoas, de vários historiadores econômicos, dizendo, mas espera, isso não é verdade, em momento nenhum, algodão era o principal produto dos Estados Unidos. Sabe, o norte dos Estados Unidos está industrializando, fazendo muitas outras coisas. Mas o ponto é, então, o sul dos Estados Unidos era localizado, mas o mais importante, deixa eu mostrar aqui, eu mostro que mesmo no sul, deixa eu mostrar. Deixa eu botar aqui, esse timeline aqui. O mais importante, eu digo isso aqui, é que, repara quando que começa a escravidão nos Estados Unidos. Claro que já tinha escravidão, tanto que o nome do projeto é 1619, que é quando os primeiros escravos chegaram nos Estados Unidos. Mas, mesmo nessa época, demorou muito para ser viável ter escravos em larga escala. Vai depender do quê? Vai depender de algodão e fumo. E algodão e fumo só vai começar lá por 1700 e só vai engrenar mesmo um pouco depois. Então, é o timing que é importante. Os Estados Unidos foi assentado, os direitos de propriedade surgiram, se modificaram, e todas as instituições iniciais foram criadas sem escravidão. Aí a escravidão veio, e por ser tão mais produtiva para aqueles produtos monocultores naquelas condições específicas, a escravidão dominou naquelas regiões, mas ela dominou em cima de uma tábua, não era tábula rasa, era onde já tinha aquelas instituições, já tinham aquelas regras existentes. E o Brasil vai ser o contrário. O Brasil vai começar direto com escravidão. Ele começa com escravidão, então nunca teve chance de surgir essas instituições mais inclusivas, mais abertas. Então, isso vai ser muito... A gente vai ver isso mais claramente no Engelman e Sokolov. Mas o argumento principal é esse, de por que os Estados Unidos, toda essa dinâmica virtuosa que eu acabei de dizer, por que a escravidão não refuta isso? E outra coisa é que o algodão era nômade, né? Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar, porque, para começar, onde tinha algodão, em toda a volta do algodão, tinha as pequenas propriedades que tinham uma divisão de trabalho.
a plantação de algodão se especializava em algodão. Ela não ia, ela preferia terceirizar muitas das outras tarefas de criação de outros produtos. Então, mesmo quando tinha escravidão, tinha essas outras pequenas propriedades concomitantes. Então, esse é o tipo de argumento que eu uso para isso. Tá. Aí vamos inserir o Brasil. Então, aqui está o Brasil. A história do Brasil vocês conhecem melhor. Eu vou focar mais, talvez, só aqui na lei de terras. Então, o Brasil foi descoberto um pouco depois, mas o ciclo produtivo começa bem antes do que os Estados Unidos e começa com açúcar, monocultor, escravagista, população extremamente baixa, extremamente isolada, pouca interação. E tem esses vários ciclos acontecendo aqui. Deixa eu... Tá. E aí, o ponto que eu tento fazer nessa parte é dizer assim, vai demorar muito tempo para surgir escassez. Então, esse é o negócio. No modelo do Dempsey lá, você está lá na esquerda e não tem escassez. Claro que tem escassez sempre muito localizado e muito temporário. Quando você descobre o ouro, tem uma das maiores escassezes do mundo, porque o ouro é coisa que atrai pessoas violentas e de tudo quanto é lugar. Mas é muito temporário, aquilo dura muito pouco tempo e daí uma vez e rapidamente acaba. Então você não tem uma escassez gerando instituições mais permanentes para isso aqui. Tá, eu vou voltar para esse timeline lá para frente. Só uma coisa para realçar aqui é as regras que os Estados Unidos, aqui em 1776, já estavam consolidadas, vão ser muito parecidas com as regras que existem hoje nos Estados Unidos e muito parecidas com as regras que vão surgir no Brasil aqui por volta da República, que é quando a nova lei tem uma lei de terras, os estados adotam a lei de terra do Império. E é muito parecido com as leis que existem hoje. Então, o formato do direito de propriedade, hoje no Brasil e hoje nos Estados Unidos, são muito iguais e eles são bons. Dão bons incentivos para alocar bem o recurso. O problema todo que vai pegar é aqui na concentração. Então, a concentração de terra no Brasil aqui, Brasil 1960,83, que é incrivelmente concentrado, e nos Estados Unidos menos. O Brasil hoje é um dos países com mais concentração de terra que existe. E isso se traduz... Você diz, mas o que tem? Puxa, a gente tem uma agribusiness tão rentável, mas o problema não é isso, não é tanto na produção. O problema é que isso se traduz em instituições políticas. Isso se traduz em quem é que vai ter voz, quem é que vai ter participação. Então, a história do Brasil está aqui. Esse é o período que levou para os Estados Unidos todo aquele processo de 13 tipos de direito de propriedade gerarem um só, e esse é o tipo do Brasil. Então, você vê que o Brasil vai levar quase 3 vezes mais tempo para surgir um mercado de terras, para a terra ser alocado por esse mecanismo bom que é um mercado. O processo vai ter muita atividade econômica, tem o ciclo do açúcar, que gerava muito dinheiro, isso era uma das coisas mais invejadas por outros metrópoles. Aí eu como eu dei aula de FEB durante mais de 20 anos, eu sei de cor o livro do Furtado, ele tem essas reversões econômicas. Então, ciclo de açúcar, aí quebra o monopólio, não é que acabou o açúcar, mas o preço do açúcar despenca, reversão econômica, ele chama isso, ele também chama de reversão à subsistência. Aí, mineração, mais uma vez, assim, Deus é brasileiro, vou dar uma chance para os brasileiros, aqui açúcar para vocês. Aí diz, não vai dar em nada. Então, está aqui mineração para vocês, ouro, né? O que todo mundo quer, ouro, então está aí ouro, reversão à subsistência, e aí, finalmente, o café, que também era um ciclo, era ouro verde aqui. Então, tem muita atividade econômica, mas isso não está se traduzindo em escassez de terra e não está afetando os direitos de propriedade de terra. Então, aí, quando que finalmente vai surgir os direitos de propriedade? Quando é que vai surgir escassez? Eu vou dizer aqui. É aqui que vai surgir escassez.
com o boom do café, especialmente a partir de 1840, especialmente segunda metade desse século. E aí, bem condizente com o Dempsey, quando começa a surgir escassez, surge um direito de propriedade, muda-se o direito de propriedade. Então, eu estou interpretando a lei de terras como uma demanda, é oferta respondendo à demanda dempseyana de direito de propriedade gerada pelo boom do café. E aí, isso vai se consolidar na altura da proclamação da República, na lei, basicamente, os direitos de propriedade que existem hoje no Brasil. Não são muito diferentes do que havia ali, e são bons, são economicamente, geram bons incentivos, mas, e aqui que está o problema, altamente concentrado. E bem, no final, daí eu vou argumentar que já se percebia esse efeito nefasto da concentração nessa época. Eu tenho discursos no parlamento de parlamentares falando isso, olhando para os Estados Unidos já naquela época, que tinha o Homestead Act, onde se distribuía a terra para todo mundo que aparecesse lá, e estava gerando bons resultados. E tinha gente no Brasil dizendo, a gente não fez isso, isso vai gerar problemas, já está gerando problemas. Muita gente repete isso, repetiu. Todas as constituições subsequentes do Brasil incluíram a ideia de reforma agrária para tentar fazer isso. O governo militar tentou fazer uma reforma agrária, não conseguiu. O governo democrático tentou fazer isso. E o MST se tornou altamente vitorioso em conseguir forçar uma reforma agrária, mas não foi uma reforma agrária que afetasse a concentração de terra. Foi uma reforma agrária que distribuía dinheiro para eles sem afetar a concentração de terra. Então, path dependence é isso. Path dependence, você pensaria, path dependence porque o Brasil começou concentrado e aí, uma vez que começou, ficou porque ninguém fez nada. Não, ele começou concentrado e sistematicamente se tentou. Pessoas que estavam no poder, ditaduras militares tentaram fazer reforma agrária e não conseguiram. Isso é path dependence, né? Isso mostra o quão difícil é mudar esse tipo de instituições. E aí, quando eu falo assim, o que impede que a eficiência seja restabelecida? É esse tipo de coisa. A gente vai ver o que é. Eu já vou, bem no final hoje, eu vou mencionar os barões, já nessa época aqui, os donos de terra, que chamamos os barões, e depois os donos de terra até hoje. Né? Não é central, não. É o DR e, como é que chama? Bancada ruralista, etc. Deixa eu pular isso aqui. Então, o que eu faço no caso brasileiro, e aqui eu vou basicamente pular isso aqui, porque a gente já está adiantado e vocês conhecem bem, deixa eu vasculhar a história brasileira procurando escassez de terra. Ver se aqui também, lá nos Estados Unidos, tinha essa competição, quer dizer escassez. Né? Cadê a competição no Brasil? Cadê a escassez no Brasil? E eu mostro que não tem. Desde o começo, capitanias hereditárias foi... Eu botei carta para o Martim Afonso, isso é como se fosse direito de propriedade, né? O rei dizendo, Martim Afonso, eu não sei como é que esse tal de Brasil aí, não sei o que tem aí, você faz aí, cria direito de propriedade. Depois, um ano depois tem uma outra, segunda carta, onde o rei já tem um pouquinho mais de informação, aí ele diz, tá, agora vamos mudar de novo, vamos fazer capitanias hereditárias. Divide assim, 16, e todo mundo interpreta a capitania hereditária para dizer, tá vendo, esse é o germe concentrador, elitista do português, eu vou dar tudo para os meus amigos. Mas não é bem isso. Não é muito diferente do que os americanos fizeram, do que os ingleses fizeram nos Estados Unidos. Eu quero que isso seja ocupado. Meu dilema é como é que a gente vai fazer esse lugar distante, hostil, gerar riqueza? Tem que ser ocupado. Então, eu vou dar para quem eu acho que consiga ocupar. Que são pessoas que têm acesso a escravos, pessoas que têm acesso a capital. Então, eu não vou dar para o rei pensando, não vou dar para o meu sobrinho incompetente. Né? Não era nepotismo que estava fazendo isso, não era cupinchas ou capitalismo de laços. Eu vou dar para os meus amigos, porque os meus amigos podem ser incompetentes, vou dar para as pessoas que têm a capacidade de fazer isso produzir, porque daí eu vou taxar, daí eu vou pegar essa riqueza para mim. É isso que eu... E capitanias hereditárias... Mas aí duraram 16 anos, a maioria não foi nem ocupada, e aí chegou mais informação. Eles acharam
agora que nós temos mais informação, não faz sentido fazer isso aqui. Eu não vou dividir elas em linhas retas. Sabe, eu vou usar fronteiras geomorfológicas para maximizar a capacidade de botar esse recurso para gerar riqueza, que é o que eu quero. Então, não tem escassez aqui, eventualmente o primeiro passo foi isso aqui. A gente diz assim, mas tem sesmarias. Sesmarias, sim, é uma coisa que você dá só para os amigos do rei. Não, sesmarias é uma coisa que já existia muito antes, 1375, na Ilha Madeira, é a mesma ideia. Eu, rei, vou dar essa terra para você usar ela e gerar valor, porque eu quero abocanhar parte desse valor. E essa que era a ideia. Inclusive, ela especificava muito claramente que a pessoa não podia só guardar, tinha que usar, era obrigado, era como se fosse a função social da sesmaria, que tem na Constituição atual, a função social da terra, já tinha a função social da sesmaria, era gerar riqueza que o rei pudesse abocanhar. Mas como não tinha escassez, não era esse o fator escasso, então as sesmarias acabavam sendo dadas meio que... se você quisesse realmente terra, você podia pegar de posse, ou você podia pleitear junto ao rei ou ao poder e conseguir. Conseguir uma sesmaria não era um empecilho, os empecilhos eram outros, de realmente achar as oportunidades. E tem uma história interessante do... Então, eu digo, as sesmarias eram basicamente letra morta. É claro que localmente não. Se você está lá próximo do Rio de Janeiro e tivesse um pedaço de terra, uma sesmaria, aquela era difícil você conseguir. Mas não era a terra, era a localização, era a fertilidade, e não era generalizado isso. Aí, em 1821, o Dom Pedro está lá no sei lá, castelo dele, e chega tinha acabado em 1808, chegar vários nobres portugueses, e um agricultor chegou para o Dom Pedro e falou assim, Dom Pedro, ouvi dizer que aquela terra que eu moro já há gerações, minha família mora lá, e que Vossa Alteza vai dar de sesmaria isso para um fidalgo português que está chegando aí. Eu queria pedir encarecidamente que Vossa Alteza não fizesse isso. Aí Dom Pedro chamou o José Bonifácio lá, eu estou inventando metade disso. Ele falou assim, quer saber se é sesmaria? A gente não precisa disso, não precisa mais. Sabe? Você não está restringindo nada, não tem realmente essa escassez, então não tem um papel nisso, vamos cancelar. Independência, 1824, a primeira Constituição, e ela não menciona a terra. Então, eu estou interpretando isso como um sinal de que não havia escassez de terra. Se tivesse escassez de terra, a Constituição ia estar recheada, que nem a Constituição hoje é. A Constituição tem pelo menos um artigo muito grande sobre o que pode fazer com terra, como é que são as regras, como é que muda. Então, esse é o estado aqui. Então, eu vou chamar isso de o vácuo institucional. Deixa eu pular isso aqui tudo aqui. É o vácuo institucional, é o período da nova Constituição, da independência, até 1850, que não tem nenhuma lei formal sobre o que pode e não pode fazer com terra. E é aí que vai começar a surgir a escassez. A escassez está vindo aqui. Então, você vê que esse é um período meio parado na globalização mundial, preços das commodities estão baixos, mas, eventualmente, tem coisa toda do Napoleão acontecendo, etc. Mas, eventualmente, começa a surgir o preço e todo mundo começa a perceber que o café, que começa no Rio de Janeiro, começa a andar. Andar quer dizer ele expandir a plantação de café, Vassouras, desce, vai para o Espírito Santo, indo para a direção de São Paulo. E aí, mesmo que a sua terra, a fronteira do café ainda não chegou, e antes você estava na sua terra e você chegava e falava assim, tá vendo essa terra toda aqui? Lá daquela árvore torta até o rio, até onde morreu a mula? Isso é meu. E aí, as outras pessoas falavam, tá, é seu. Como não tinha muito o que fazer com a terra, ninguém ia brigar com você, ninguém vai tirar de você, porque tem outra terra ao lado, mas agora não. Agora você vê a fronteira do café chegando e você diz, puxa, agora tem gente querendo tirar minha terra, porque essa terra, ano que vem, a fronteira chega aqui, isso vai valer muito. E aí começa a ter conflito tanto via jagunços, então tinha muito isso, e conflito via advogados, os dois gerando custos
muito grandes. E conflito entre quem? A gente já está acostumado, deve ser o grande proprietário de terra querendo tirar os pequenos. Não, não tem pequenos nessa época. Você tem escravidão, então não tem trabalhadores livres quase. É conflito do grande contra o grande. Parece que o Piauí inteiro era de uma pessoa. Tinha um cara lá no Piauí dizendo, está vendo o Piauizão aqui? Meu. E aí outros grandes também, eventualmente, né, e aí começa a gerar custo. O direito de propriedade, que não tem nenhum, começa a não dar mais incentivos eficientes. E aí tem uma demanda, e a demanda é justamente a lei de terras. A lei de terras é uma resposta. Isso vai ser debatido durante muito tempo, na década de 40 inteiro, no parlamento. Aí você tem que entender quem são os conservadores, que é o pessoal em volta do rei, e os liberais, que são os paulistas, a fronteira contra os estabelecidos. Lá todo mundo é grande, todo mundo é escravagista, todo mundo é elite, todo mundo é barão, e a briga interna entre eles, não é briga entre grande e pequeno, que só vai vir depois. Né? E a lei de terras, então, ela fez o seguinte, ela disse assim, a partir de agora, ela resolveu 2 problemas. Falou assim, a partir de agora, toda a terra, você não pode mais pegar a terra, como as pessoas vinham fazendo. Só vai ser legítimo se você tem uma posse ou tem uma sesmaria, a gente vai revalidar, mas só o pedaço que você usa em mais 50%, então o Piauí inteiro não é mais seu, a não ser se você estiver usando a maioria dele, e não pode mais pegar posse, o único jeito é comprando terra. Então, a partir de agora, sim, vai haver um mercado de terra. E a gente vê que isso vai acontecer, que a partir de 1860, mais ou menos, bancos, para darem empréstimos, não vão mais aceitar... Antes, eles não aceitavam terra como colateral, só aceitavam escravos ou alguma coisa que realmente valesse dinheiro. E agora, bancos vão passar a aceitar terras específicas, né? Não é qualquer terra, como colateral. Então, terra tem valor, terra tem... E o que acontece, na verdade, quando diz assim, ninguém pode se apropriar de terra agora em diante, você só pode comprar. O que eles queriam fazer? Eles queriam fechar a porta, porque sabia-se que a escravidão ia acabar. Isso já estava muito claro. Nessa 1850 estava absolutamente claro que a escravidão ia acabar. Inclusive demorou, as pessoas achavam que ia acabar muito antes. Então eles tinham que resolver o problema da mão de obra antes de acabar a escravidão. E o jeito era esse. Sabia-se que ia ser imigração, porque o resto do mundo inteiro estava recebendo imigração. Pouca gente vinha para o Brasil, porque aqui você competia com escravos. Então você não queria migrar para o Brasil. A maioria dos migrantes só tinha a força de trabalho para vender. E aí, então, a ideia é fechar a porta para o migrante não poder ir até a fronteira agrícola pegar a terra livre. E esse era o propósito da lei. Não era evitar que o grande dono de escravos abocanhasse um novo pedaço, e eles continuaram fazendo isso. Já vou mostrar a evidência disso. Então, a lei vale mesmo para os migrantes obrigar que eles trabalhassem nas fazendas de quem já tinha terra, substituindo a mão de obra. A escravidão que ia ser abolido. Acabou que nem precisava fazer isso, porque quando aboliu a escravidão, foi muito fácil atrair imigração e rapidamente teve, em termos marxistas, um exército de mão de obra de reserva que manteve os salários baixos. Mas eles não sabiam, nessa época, que iam ser tão fácil. Eles tinham, por causa da experiência da Austrália, uma ideia de que iam ter esse problema da mão de obra, e acabou não tendo. Então é isso. Aí, deixa eu pular algumas coisas aqui. Então, esse é o ponto em que eu digo que chegou um mercado de terras. Então, a partir da proclamação da República, as leis, os estados estavam livres para determinar suas próprias leis de terra, direito de propriedade de terra, e eles basicamente copiaram a lei central, e era essa lei, basicamente, que tem hoje, terra uma mercadoria, muito pouca restrição do que você pode fazer com a terra, fomentando assim que ela seja usada, colocada para o seu melhor valor, e o problema, de novo, é esse da concentração da propriedade. Eu falei que ia mostrar alguma evidência. Esse aqui é um livro, eu não sei exatamente se ele é um sociólogo ou exatamente o que ele é.
Mas esse é um livro muito bom. Professor. É o quê? Historiador. Na verdade, são 2 livros, eu acho, mas é um livro muito bom para entender um pouquinho, só que para entender tudo isso que eu acabei de falar, eu queria entender, assim, quem é que está por trás disso? Quem são as pessoas, né? Porque quem é que está brigando? Então, toda essa ideia dos barões, que ele chama dos barões e dos magistrados, e então, eu botei uns pedaços, assim, falando assim, como na abolição, tinha muita gente resistindo à abolição, mas não tinha muito que se podia fazer. Existia todo tipo de forças, inclusive forças externas, empurrando a abolição. Então, conseguiu se protelar durante muito tempo, mas não tinha como resistir. Mas a lei de terras, não. A lei de terras foi vetada pelos barões. A lei de terras, eles conseguiram controlar perfeitamente. Então, aquela coisa no Dempsey, no modelo do Dempsey, eu mostrei escassez, eu mostrei uma demanda por direito de propriedade, mas a oferta do direito de propriedade novo não tinha competição nenhuma. Então, ela era controlada por uma classe, uma elite, os barões, seja como eles chamar, e eles moldaram aquela lei especificamente para os interesses deles. Tem um trecho aqui que eu tentei achar, que eu me lembro até hoje, que eu li assim, que ele conta assim como muitos imigrantes chegavam para o Brasil, lá em Santos, iam para aquelas casas de imigrantes, e depois eles eram direcionados para as fazendas, mas muitos simplesmente iam para a fronteira agrícola. Falavam, não, eu vou pegar, vou sair andando para essa estrada até achar um pedaço de terra lá longe, no meio do nada, e vou ficar morando lá. Eles faziam isso, e ficavam morando lá, às vezes 1, 2 gerações, mas mais cedo, mais tarde, inexoravelmente, um dia chegava alguém, ou com capangas, ou com advogados, ou com uma lei debaixo do braço, falava assim, essa terra é do fulaninho, vocês vão ter que sair agora, aproveita e já vem trabalhar, você pode continuar trabalhando nessa terra. Assim, então, o controle sobre os direitos de propriedade de terra já eram né, tudo muito direcionado, e uma história muito diferente do caso dos Estados Unidos, onde a base foi family farming, né, um direito de propriedade à base de pequenas famílias, proprietários, eventualmente distribuição do governo no Homestead Act de várias pequenas propriedades. Isso afetou as instituições políticas, representação política, inclusão, e é isso, ultimamente, que explica essa diferença toda entre Brasil e Estados Unidos. Eu mandei um e-mail, eu não sei se já ouviram falar do William Summerhill. Ele tem esse livro aqui, que é um livro muito bom sobre esse período do Império e finanças públicas do Império. Tem uma história muito interessante. E eu tive uma ideia, vou convidar ele para dar uma aula. Eu dava um capítulo desse livro em Economia Brasileira antes, mas eu não achava que eu conseguia fazer bem que chega. Eu li o livro, mas eu não, sabe, não basta ler. E ele é um cara muito legal, né? Um americanão desses, mas fala português com sotaque muito forte, e é um dos caras mais engraçados que tem. Então, é um bonachão. Então, vamos ver se ele aceita, e aí... Por que eu estou mencionando isso aqui agora? Porque esse é um livro justamente como esse, quando eu falei os barões, essa classe dos barões e dos magistrados, como eles têm poder, inclusive, sobre o rei, sobre o imperador, que é uma coisa meio que surpreendente. Eles conseguem afetar as finanças públicas do império para os seus próprios, para sua própria vantagem. Então, eu mencionei isso com relação à terra, mas com finanças públicas também. Então, vamos ver se ele aceita, acho que vai ser bem interessante isso. Tá. Então é isso, eu vou parar aqui, já tá bem avançado a história. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Deixa eu ver no chat aqui. Tem só um comentário, tipo uma sugestão de literatura para essa discussão, que o senhor não mencionou. Existe um livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, que, apesar de não tirar esse foco de concentração de terra, ele, na verdade, ele quer fazer um contraponto a essa literatura clássica do Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, de que, na verdade, existia muita atividade econômica no interior do Brasil, então não era só uma colônia de subsistência, por exemplo, e que era uma questão assim que havia muita troca entre os povos indígenas e os europeus que estavam vindo para a colônia portuguesa.
justamente porque os povos indígenas, especialmente do Sul, eles tinham uma tendência a criar excedentes. Então, esses excedentes eles eram utilizados para trocas com os europeus, e muitos vilarejos foram criados no interior do Brasil, e a coroa portuguesa não tinha conhecimento disso. E, inclusive, tinha eleições municipais a cada 3 meses, 3 anos, perdão. Então, eu fiquei pensando que a coroa portuguesa ela só ficou sabendo disso no ciclo do ouro, né? Quando começaram a realmente ir para dentro, na região de Minas Gerais, e começaram a ver que realmente tinha mais atividade econômica nessa região. E aí eu fiquei pensando que se esse conhecimento tivesse sabido antes, né, que existia tanta atividade econômica assim dentro, você poderia ter tido um arranjo institucional que criasse esses direitos de propriedade comum dos Estados Unidos, de você criar pequenas propriedades, né, porque era isso que estava acontecendo, não de tamanho tão extenso quanto nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias, mas já tinha sim um certo andamento mais similar, que daí é isso que ele discute, né, que não é tão captado pela literatura clássica da sociologia. Então, é uma sugestão de leitura aí para o pessoal. Legal, obrigado. Eu não tinha conhecimento disso, não. Eu seria curioso para ver qual que é a magnitude disso, se essa é alguma coisa localizada só, ou se é mais... Eu senti um pouco de falta dele citar mesmo os trabalhos. Ele estava sempre falando de, agora nós temos estudos econométricos que demonstram isso. Eu senti um pouco de falta dos trabalhos, mas o livro é dividido em várias partes, né? Vai até os anos de hoje, mas essa primeira parte é muito interessante porque ele dá essa visão, pelo menos paralela, de que não era só uma região de subsistência, né? Existia muita troca no interior do Brasil. Ele até cita um poema que a coroa portuguesa ela tinha um comentário, ela tinha um comportamento como um caranguejo, ficava só indo de baixo para cima no litoral e não conhecia o que estava acontecendo de fato no interior do Brasil. E assim, muita aliança entre povos indígenas e pessoal da Europa, com casamentos e tal. O livro se chama A História da Riqueza no Brasil, é do Jorge Caldeira. Ele é um historiador e um sociólogo também. E faz esse contraponto. Eu acho que dessa perspectiva de direito de propriedade é interessante porque talvez existisse algumas internalizações ocorrendo sem esse aspecto político, né? Então talvez o modelo do Dempsey estivesse até sendo de fato comprovado. Isso me parece eu sei que tem uma controvérsia grande na história econômica brasileira, que é a seguinte: o Furtado ele fala assim, quando acaba o ouro no Brasil, o Furtado fala assim, vai levar 50 anos para o café começar, então é reversão à subsistência que ele fala. Aí o Roberto Martins, que foi o presidente do IPEA uma época, a tese de doutorado dele é que na região de Minas Gerais, quando acabou o ouro, surgiu uma economia à base de subsistência, mas com trocas, sabe? Pequenas fazendas trocando entre si, não suportando, mas trocando entre si. E aí foi um debate muito grande, os defensores do Furtado dizendo que não tinha isso, o pessoal, geralmente eram mineiros, historiadores mineiros, dizendo que tinha. Mas aí, eventualmente, o café surgiu e as forças todas foram para o café. É justamente essa questão das pequenas propriedades mesmo que o Caldeira ele foca também. Então, às vezes dá para fazer algum paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos, isso que não está tão claro assim na literatura, que talvez hoje tenha dados para evidenciar isso. Tá bom. Então, mais alguém? Mais algum comentário? Então, professor, eu também queria comentar mais ou menos na linha do que o Lucas tinha comentado, mas antes disso eu queria colocar na questão do modelo do Dempsey mesmo, porque tanto o trabalho que o senhor apresentou hoje, tanto quanto a questão do Allen com relação à exploração dos rinocerontes, e também a questão do Epson com relação à questão de estacionamento, tudo isso vem seguindo o mesmo modelo que apresentado pelo Dempsey, né? No seu trabalho, eu achei muito mais assim aprofundado, porque a gente vê exatamente essa questão da comercialização da terra em si, que a gente antes não estava observando nesses outros literatura, né? Aí, outra questão que eu
fiquei analisando, tipo, Estados Unidos e Brasil, eu pensei também a questão da cultura, porque os Estados Unidos, eles teve toda essa colonização vindo da coroa britânica, tinha a questão da religião protestante, que eles, de fato, era bem voltado para a economia, que tinha a questão do trabalho, riqueza, felicidade. Eu acho que isso influenciou muito mais na dinâmica deles fazer a divisão. E aqui, com relação ao Brasil, eu vejo que, embora tenha tido esse período longo, né, para chegar a uma certa organização, a concentração foi em poucos, lógico, em poucos barões, eu não sei como, fazendeiros, e principalmente no litoral, né? E aí, eu acho que o senhor até falou no início da aula, que eu também me veio aquela questão da teoria do Von Thun, quando ele fala na questão do comércio, que você que tem aqui o comércio, onde você tem a concentração de oferta, demanda, e você vai, tipo, quanto mais próximo você vai explorando certa terra, a terra que está mais próxima da cidade seria, tipo, aqui eu vou fazer mais o produto perecível, né? Porque o transporte vai facilitar e tudo. E, digamos, aquela terra muito mais distante, digamos, ali seria a floresta, né? Então, me veio também essa ideia da teoria do Von Thun, que eu acho que seria na questão da organização de espaço, mas eu acho que isso veio bem depois. Mas tem tudo a ver com a questão do direito de propriedade. Com relação à cultura, é interessante que essa literatura do Engelmann e Sokolov e depois do Acemoglu, eles faziam questão de dizer que não era cultura, mostrar que são instituições, e só depois de meio que ganhar esse argumento, agora os economistas estão se voltando para a cultura. E a gente vai ter toda uma sessão de cultura, inclusive um paper do Acemoglu e Robinson, que a primeira frase do paper, que foi lançado semana passada, do paper deles, diz assim que, não lembro o que é, mas assim que hoje em dia economistas estão se virando para a cultura para explicar fenômenos econômicos. Então, eles primeiro tiveram que refutar totalmente, para depois, eventualmente, dizer que é claro que alguns elementos culturais vão ser importantes. Aliás, instituições interagem com cultura, esse que vai ser a linha final. Uhum. Inclusive, esse paper, o Robson, eles fazem vários controles para região, ou se a colonização é britânica ou não, ele encontra nenhum efeito, né, desse tipo de coisa, das origens coloniais do desenvolvimento, o paper do Acemoglu e do Robson. Mas só que assim, controles dummies em uma regressão muitas vezes não estão bem captando, né, o papel de cultura realmente. Professor, eu lembro quando eu li os papers do North, o que você colocou na ementa lá, institutions, e o do Acemoglu, me parece que eles trabalham com definições diferentes de instituições, porque o North, ele inclui cultura como um tipo de instituição, e o Acemoglu exclui. O Acemoglu coloca como explicações alternativas, ou é instituições ou é cultura. E para o North, a cultura é uma instituição, né? Então, eu não sei, às vezes fica um pouco confuso o debate, né? Que aí as pessoas falando assim, não, instituições é o que importa e tal, falando a economia está olhando para instituições, não olhava para a cultura. Você sabe como é que foi essa mudança aí do conceito de instituições aceito pelos economistas, se realmente só foi aceito depois que se excluiu a cultura? Qual foi o contexto disso aí? Que eu sinto que no começo assim, economistas estavam começando a mexer com esse tipo de coisa, onde era a seara de
historiadores e antropólogos que usavam muito cultura para explicar, né? Desde Max Weber e vários outros. Então, primeiro eles excluíram cultura, para dizer, não, vamos pegar coisas que a gente, mais econômicas e instituições já era uma novidade. Mas hoje em dia, eu acho que o jeito que está chegando a isso, já começou com o North, que ele começou a falar sobre crenças. Crenças é parte de cultura, né? Cultura é crenças, atitudes, ideologias e preferências. Então, tudo cultura. E aí, o jeito que eles conciliaram tudo foi dizer o seguinte: cultura ou crenças e instituições coevoluem, tem uma coevolução. Então, as instituições acabam afetando cultura, embora a cultura mude lentamente, e aí, quando muda a cultura, aquilo afeta as instituições. Então, é nas duas direções a coisa. Então, acho que é esse que vai ser a conciliação que se chegou a isso. Mas tem razão, 80% dessa discussão é problema de definição, né? Como é que você conceitua as coisas? Você acha que o North ele foi um pouco escanteado aí, nesse período em que teve a ascensão do Acemoglu, da abordagem dele? Você acha que as pessoas assim, se referiam a ele, mas, na verdade, não adotavam a interpretação dele? Ou você acha que não teve isso? A minha impressão é que ele foi escanteado e está sendo resgatado agora. As pessoas se referiam a ele, mas não levavam tão a sério. Eu não sei. Eu não sei se eu diria isso. Eu acho que eu diria o seguinte: é que o North já vinha fazendo isso, né, ganhou o prêmio Nobel em 90 por instituições. Aí a Acemoglu e o Robinson popularizaram 11 anos depois. E uma nova geração de economistas talvez nem sabia muito bem quem era o North, era alguém que o Acemoglu e o Robinson citavam. Mas todo mundo mais, o próprio Acemoglu e o Robinson, são altamente claros em tirar o chapéu e pro North mostrar. Então, e no final eles com o North ainda vai ter um livro muito influente em 2009 que a gente vai ler o argumento aqui. Então, eu não diria que ele foi escanteado, não. Acho que não. Tá bom, obrigado. Professor, em relação à próxima aula, vai ser o texto do Coase, né? Daí o capítulo do seu livro é o capítulo 2, né? Não é mais Isso. O 3, né? Eu já mudei no programa que está lá no Google Drive para 2. Certo, e que antes tinha também lá na notas de aula em relação ao teorema de Coase. Isso foi substituído pela eu tirei. É que eu tenho umas notas de aula, mas eu não sei se eu posso usar elas. Eu vou ver se eu posso usar, se eu puder, questão de direito de propriedade, essas coisas. Se eu puser, eu ponho ali. Eu ponho ainda hoje. Tá bom. O seu já está no Drive lá. O seu capítulo também. Já tem um PDF com o livro inteiro. Então, ok. Esse livro aqui, e daí é o capítulo... Não é um capítulo só sobre o teorema de Coase, é mais sobre custos de transação. Mas tem uma seção lá sobre isso. Entendi. Porque antes eu tentei baixar direto no Google e eles não conseguem. Mas tudo bem. Eu não consegui. Não consegue abaixar o PDF? Direto pelo Google, eu fui direto, peguei o link que estava no programa e coloquei lá e eu não consegui. Mas aí eu vou agora direto no Drive e baixo lá. Ok. Então, mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Professor, diga. Eu tive um problema com o slide, ele apareceu para mim, aí eu fui baixar, aí depois não estava conseguindo ter acesso, aí ele não aparece de novo. Eu não sei se o problema foi eu ou o que aconteceu, mas eu já olhei tudo e não consegui achar ele. O slide dessa aula ou dos anteriores? Não, só dessa aula mesmo, os outros dois estão lá. Tá, eu vou dar uma olhada e colocar ele de novo. Não sei se é porque eu estou usando aqui agora, não sei. Eu acho que não está lá. Eu acho que está usando agora, depois libera lá, não? Não tem um prazo?
De qualquer jeito, agora depois da aula eu tiro o que está lá e ponho de novo, vamos ver se conserta. Em último caso, daí manda um e-mail para mim, eu tento mandar, não sei se ele está muito grande para mandar ou não, mas acho que não, acho que dá para mandar. Tá certo, obrigado, professor. Então tá bom, então até quinta-feira a gente se encontra de novo.